A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o irmão Neto, trago mais um vídeo para nossa reflexão. Eu falei no vídeo anterior que estaria fazendo esse trabalho com relação às festas fixas do Senhor, né? Então, nós falamos no primeiro vídeo da Páscoa, que era celebrado aos 14 do primeiro mês de cada ano. Então nós vamos falar nesse vídeo um pouco sobre os pães asmos, que é a segunda festa, juntamente com a Páscoa, que é celebrado juntamente com a Páscoa. Logo que a Páscoa é celebrada, também se inicia a festa dos pães asmos, né? Então nós vamos aqui ler alguns textos da palavra de Deus para que nós possamos refletir na palavra do Senhor, amém? Então aqui em Levítico, no capítulo 23 e versículo 6 ao 8, diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ok? Vamos aqui ler mais um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 14 ao 20. Diz o seguinte aqui no versículo 14, né? Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então aqui nós vemos aqui nesses versículos que ao 15º dia de cada mês eles iniciavam a festa dos pães asmos, e essa celebração ela consistia em que fosse tirado todo o fermento do meio do povo. Não poderia existir fermento de forma nenhuma na casa, nem na comida, nem nada, né? Versículo 16 diz: Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Então, no primeiro dia da festa dos asmos, que seria dia 15, seria um dia que não poderia se trabalhar, ou seja, seria um sábado, né? Então todos os dias 15 do primeiro mês do ano começava a festa dos asmos, e esse dia seria um sábado solene, um sábado em que não se podia fazer nenhuma obra. Não seria o sábado semanal, o sábado do 7º dia, né, no caso, mas seria um sábado solene por ocasião da festa dos pães asmos, ok? Então, primeiro dia, sábado, não se fazia festa, não se fazia nenhuma obra servil, e também no 7º dia seria um sábado também, né? Nenhuma obra servil poderia se fazer a não ser a comida. Versículo 17 diz: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então 7 dias, né, era celebrada a festa dos pães asmos, e não poderia se comer nada levedado, não poderia haver fermento
na comida e nem nas casas. Eles precisavam tirar totalmente, né, o fermento da vida deles nesses dias. Versículo 19 diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Então, o peregrino, aquele que peregrinava, né? Ou seja, não era somente os israelitas, mas aqueles que não era israelita, mas que se juntou ao povo de Israel, né, para fazer parte daquele povo. Para se juntar ao povo de Israel, eles teriam que circuncidar e observar a lei. Eles não poderiam viver do jeito que eles quisessem. Para fazer parte, para participar da Páscoa, para participar dos asmos, precisava viver de acordo com a lei dos israelitas, né? Então diz, no versículo 20 diz: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ok? Então essa era a ordenança para a festa dos pães asmos, que era a segunda festa, né? Que nós falamos na primeira, que era a Páscoa. A Páscoa começava no dia 14 do primeiro mês de cada ano, ou seja, todos os anos no dia 14 havia a festa da Páscoa, que era o sacrifício do cordeiro, né? E logo em seguida, ao anoitecer, já começava a ser sábado, que também começava a celebrar a festa dos pães asmos, e essa festa tinha duração de 7 dias, ok? Nós vamos ler mais um texto aqui. Nós vamos agora para 1 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o 6, ok? Diz assim, no versículo 6 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, ok? Então, quando nós vemos ali no Antigo Testamento, é que quando o povo saiu do Egito, Deus ele ordenou, ele deu instruções para que fosse celebrada festas, ou seja, eram encontros, eram reuniões que o povo de Deus teriam que participar para celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que eles viviam lá debaixo de uma escravidão pesada. Então, quando eles saíram, Deus instituiu algumas reuniões, algumas festas, para que eles pudessem participar, e eles teriam que participar. Aquelas reuniões, aquelas celebrações, aquelas festas, elas tinham um sentido futuro, né? Elas apontavam para um tempo futuro, ou seja, eram festas fixas do Senhor que seriam proclamadas em tempos determinados, dando a entender que algo do futuro, ou seja, que aquilo ali eram sombras de realidades futuras que iriam acontecer em Cristo e na igreja, né? Então nós vemos aqui, lá em Êxodo, lá em Levítico, quando o povo de Israel eles celebravam essas festas, e ali eles celebravam com sacrifícios, com alimentos, mas nós sabemos que aquele cordeiro que foi morto no dia 14 de cada mês, que era morto no dia 14, que foi morto na saída do povo do Egito, aquele cordeiro apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, as demais festas, todas elas apontavam para o Senhor Jesus Cristo, para a realização da obra de Cristo na igreja, para o cumprimento de toda a obra de Cristo na igreja
do Senhor, amém? Então os pães asmos também não era diferente, né? Então Paulo, aqui nós vemos Paulo exortando aos coríntios e dizendo que não era boa a vossa jactância. O que significa jactância? Aquilo que alguém se gloria. Então aquele momento estava acontecendo algo, um tipo de pecado na igreja de Corinto, e Paulo estava ali combatendo aquele pecado. Mas como que Paulo combate? Baseado nas festas, né? Falando com respeito às festas, ou seja, ele diz: olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, eles não podiam se alegrar naquilo, nem permitir que aquilo estivesse acontecendo no meio deles, no meio do povo de Deus. Nem um pouco de fermento poderia existir lá no arraial de Israel, lá na concentração daquele povo de Israel. Então, da mesma forma, no meio do povo de Deus não poderia existir esse tipo de fermento, ou seja, o pecado. Eles não podiam compactuar com aquilo que estava acontecendo de errado e deixar por isso mesmo. Então ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa, comparando como se aquele pão, aquela massa fosse quem? A igreja, né? Então lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Então Paulo está aqui falando de coisas passadas, mas que estavam sendo realidade nos seus dias e que até hoje é realidade. O que representa então aquela festa dos pães asmos na nossa realidade, na prática, o cumprimento dessa festa significa que Cristo ele morreu como Cordeiro Pascal, sendo ele o libertador que nos libertou. A Páscoa ela representa libertação, né? E os asmos ele representa a nossa purificação. Nós precisamos estar limpos, precisamos nos purificar, ser purificados por Cristo, através de Cristo, através da obra do Senhor, para que aquelas pessoas pudessem participar da festa dos asmos. Teria que ter a Páscoa, teria que ter a morte do Cordeiro, né? Então, da mesma forma, Cristo, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós cremos na Páscoa, cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser um pão sem fermento, nós precisamos ter uma vida purificada, lavada no sangue do Cordeiro, né? Justificada, é a justificação. Então o Paulo orienta: lance fora o velho fermento, ou seja, a velha vida, a velha natureza, as velhas práticas. Nós precisamos abandonar, nós precisamos lançar fora toda velha maneira de viver de forma que não agrade ao Senhor, para que nós tenhamos uma vida agora santa, uma vida irrepreensível, de forma que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Precisamos ser limpos. O Senhor Jesus ele falou para os discípulos que eles já estavam limpos pela palavra do Senhor, amém? Então nós estamos limpos, nós somos lavados, purificados pelo sangue de Cristo, pela palavra do Senhor. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo foi imolado, ele foi morto. E se ele foi morto, nós devemos celebrar a festa não com fermento, mas sim com com os asmos da sinceridade da verdade. Ou seja, nós devemos ter uma vida em sinceridade e em verdade, porque o Senhor Jesus, ele diz que o Pai ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não podemos ter uma vida de falsidade, uma vida de fingimento, de aparência, mas precisamos ter uma vida de sinceridade, que caminhando na verdade, buscando servir ao Senhor, tirando a cada dia do nosso meio, da nossa vida, o fermento, ou seja, o pecado, aquilo que
que não glorifica a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós precisamos estar buscando, lutando contra isso todos os dias, para que em todas as coisas Deus, Jesus, seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe aí sua vida, essa reflexão aí, que você possa refletir, possa meditar. E se você gostou desse conteúdo, gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe também. Se você puder curtir aí, né, quiser deixar algum comentário, também fica à vontade. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.